Tava aqui em casa lembrando. Tava, não tô. Uma experiência que eu tive com Deus. Quando eu passei por um período de enfermidade. Há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás. Eu tive uma infecção de rins muito forte. Isso foi o pé para mim chegar pertinho da glória de Deus. Eu lembro que eu tomava direto antibiótico para essas infecções repentinas que eu era acometida às vezes. E eu lembro que um dia numa vigília a gente passou a noite orando, buscando a Deus. E no outro dia, quando deu umas 6 horas da manhã, eu já não aguentava mais de ir no banheiro e sentir dores forte na região das costas e da região da bexiga também. Então eu disse para meu esposo, não tô bem. Ele me levou no hospital. Eu cheguei lá, a médica me prescreveu um Buscopan na veia na hora para aliviar as dores. Pediu exame de sangue e de urina, né, pra ver como é que tava a intensidade dessa infecção, porque já era direto. E quando veio o resultado do exame, a médica ficou apavorada. Ela queria me transferir para medicina, queria que eu ficasse internada. Nossa, ela ficou apavorada e eu vi o desespero nos olhos daquela doutora. Ela falou pra mim, Franciele, você tá morrendo. Eu falei pra ela, a senhora tá doida? Eu tinha, acho que era 24, 23 anos, mais ou menos. A senhora tá louca? Eu sou nova. Você tá morrendo, Franciele. Se subir um pontinho nas suas plaquetas, você corre o risco de cair onde você estiver e morrer. Eu falei, poxa, agora eu me assustei. Ela, eu quero te internar. Eu falei pra ela, eu não vou ficar internada, eu tenho meus filhos, eu não tenho quem cuida deles, meu esposo trabalha. E ali nós duas discutindo e acabou que ela chegou a uma conclusão, então, que eu ia tomar todos os dias o antibiótico na veia lá no hospital, porque não existia remédio pro meu caso em casa. E era uma loucura o que ela estava fazendo, mas que ela ia aceitar dessa forma, porque senão de todo jeito eu ia morrer. Mas ela concordou de fazer assim. E eu lembro que eu vim embora, já era mais de meia-noite. Eu vim embora pra casa, dormi, pensando naquilo, assustada com aquela notícia. E no outro dia meu esposo foi trabalhar, normal, como sempre. Eu não lembro se eu contei com ele, pra ele com detalhes, da maneira que a médica me contou, mas eu lembro que ele foi trabalhar, tranquilo. E eu deitei no sofá durante o dia, acordei tarde porque eu tinha tomado um remédio fortíssimo, né, na veia. Acordei tarde, levantei, quando eu levantei, eu senti que a qualquer momento eu ia cair no chão, literalmente. Então eu deitei no sofá de casa, meus meninos estavam brincando na sala, eu deitei no sofá e falei com o meu menino mais velho, Paulo, olha as meninas pra mamãe, que a mamãe vai dormir, a mamãe não tá bem, viu? E eles já tinham comido pão, eles já tinham bagunçado tudo. Eu lembro que eu deitei no sofá e fiquei longe, meu sentido longe. E eu senti literalmente que o meu coração foi parando de bater. E eu sumi, apaguei no sofá, eu não dormi, eu já tinha dormido muito, eu sumi. E eu lembro que, como se num sonho, eu me vi saindo de dentro de mim. Eu me vi deitada no sofá. Eu vi os meus meninos brincando no chão. Eu olhei para aquela situação e falei, pronto, eu morri. De repente veio um clarão de cima e me puxou. Esse clarão me puxou. E muito rápido eu fui subindo e vi o
telhado da minha casa, de repente eu já vi a cidade de Uberlândia completa, tanto de casinha, miniatura, e de repente eu já vi os planetas, e quando eu vi, que eu olhei pra cima, eu já vi um clarão, e quando eu menos esperei, eu estava sentada numa praça, uma cidade inexplicável. Não existe palavras para demonstrar a beleza e a maravilha que é aquela cidade que eu fui naquele dia, que eu pude ir. Então eu lembro que eu sentei em um banco e quando eu entrei naquela cidade, o meu pensamento era aguçado, a minha audição era aguçada, os meus olhos, eu conseguia dar um zoom e ver lá na frente, era algo assim, sobrenatural, eu digo. E eu lembro que eu sentei como se eu estivesse esperando que chamasse pelo meu nome. De repente eu olhei assim na frente e vi um rio de águas cristalinas, calmo, não tinha uma onda balançando aquele rio. E do meu lado tinha uma senhora sentada em outro banco, também esperando chamar o nome dela. Aí eu lembro que eu levantei daquele banco e cheguei perto ali daquele rio e eu coloquei o meu pé na água do rio. Quando eu coloquei o meu pé na água do rio, veio aquele mesmo clarão que tinha me puxado para cima, como se fosse uma luz muito forte. Ela veio do outro lado do rio e me jogou novamente no banco sentada. Mas eu não sentia dor, eu não sentia nada, a não ser uma tranquilidade muito grande. E eu lembro que eu fiquei esperando que chamasse o meu nome. Era algo como se eu soubesse que eu estava esperando que chamar o meu nome para me atravessar aquele rio e ir para o outro lado. Quando de repente aquela senhora que estava do meu lado escutou chamar o nome dela, apesar de eu não ter ouvido chamar o nome dela, ela escutou chamar o nome dela. E ela dava aquele sorriso mais lindo e pulava no meio do rio, no meio, e nadava de uma forma que impressionante. Quando ela estava do lado de cá do rio, do meu lado, ela estava com uma roupa normal. Da mesma forma que eu estava, com a roupa que eu estava, foi a roupa que eu subi, foi a roupa que eu me vi entrando naquela cidade. E aquela senhora também estava com uma roupa comum, mas quando ela atravessava o rio do outro lado, os cabelos dela se soltavam e a roupa dela já era uma roupa branca, branca, branca. E eu escutava do outro lado do rio um louvor, a qual eu não me lembro, não consigo me lembrar. Mas era um cântico muito lindo. As pessoas vinham, sentavam naquele banco, esperavam chamar o seu nome. Quando chamava o seu nome, elas atravessavam aquele rio nadando, passavam para o outro lado e ia cantar juntamente com aquelas outras pessoas que já tinham atravessado o rio. E então eu ansiosa que chamasse o meu nome, porque eu tava louca para atravessar aquele rio também, mas nada acontecia comigo. E de repente abriu uma janelinha assim no chão para mim, e os meus olhos conseguiam enxergar dentro do hospital, onde aquela mesma senhora que tinha atravessado o rio estava internada. E naquele momento os aparelhos faziam tru, 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 tru. O coração dela tinha parado de bater. Foi a hora que ela deu o sorriso e atravessou. E eu pude entender que aquela senhora que estava do meu lado, ela estava em coma e naquele momento ela tinha partido para a eternidade. E eu sabia que alguma coisa ia acontecer comigo ali. Eu estava esperando a minha vez, ansiosa, esperando a minha vez. E de repente, olhando ali, esperando a minha vez chegar, de repente eu vi aquele mesmo clarão que chamou aquela senhora, veio pro meu lado. Mas ele me disse, aí eu escutei nitidamente: Franciele, olha para trás. Quando eu olhava para trás, tinha uma multidão de gente, de pessoas,
olhei pra ele, aquele clarão não mexia lábios pra falar comigo, a voz vinha do clarão. E eu também não mexia os lábios pra falar. Impressionante. E ele falava comigo assim: sabe o que essas pessoas estão esperando? A sua pregação. Volta. Não é o tempo de você atravessar o rio. Quando ele falou não é o tempo de você atravessar o rio, eu entendi que aquele rio era o rio da vida. Então eu olhei para trás e me deu aquela tristeza de pensar que eu teria que voltar para esse mundo, para esta vida. Mas não existe desobediência naquele lugar que eu posso dizer que é o céu. Não existe desobediência, então eu aceitei o comando. Naquela hora eu aceitei o comando. E no meio daquelas pessoas, eu vi que tinha pessoas de todo jeito, de todas as crenças, de todas as cores, de todas as idades, de todos os tamanhos. De repente sumiu aquelas pessoas e eu comecei a ver a cidade novamente. E ele disse: volta, é necessário voltar. Quando ele disse é necessário voltar, abriu de novo a janelinha no céu. E eu comecei a descer da mesma forma que subi e caí literalmente em cima de mim. Quando eu caí em cima de mim, eu levantei do sofá, mas aí já era a minha matéria, já era eu, já era o meu corpo. Eu levantei, sentei no sofá e o coração acelerado, acelerado, acelerado. E eu acordei e eu fiquei mais ou menos uns 3 dias sem conseguir explicar para o meu esposo o que estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido comigo. Mas eu posso dizer que foi maravilhoso e que não existe nada melhor do que o céu. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Não existe nada melhor do que estar conectado diretamente com o Senhor. Ali naquele lugar é um lugar de calmaria, é um lugar de paz. E quando eu voltei, para mim, que eu consegui sintonizar que eu estava na terra e que eu não ia atravessar aquele rio, eu consegui contar para o meu esposo. Eu continuei fazendo sim o tratamento. Eu fiz era 10 dias. Eu tomei 3 dias o antibiótico na veia. E eu lembro que no 3º dia eu pedi, já era um outro médico que tinha pegado o meu caso para acompanhar. Eu pedi para ele, falei: me passa um outro exame de sangue, de urina, para mim ver como é que tá a intensidade dessa enfermidade. E ele me passou. Para minha surpresa, eu não tinha mais nada. E ele disse para mim: olha, Franciele, você tem 3 dias pra tomar antibiótico. O antibiótico não pode ser parado assim na metade do caminho, por mais que não tenha mais nada, não tem mais nada. Mas você vai continuar agora tomando em casa. Aí me passou norfloxacino pra me tomar em casa e disse pra mim: olha, agora você vai continuar tomando em casa, você tá bem. Vai tomar só por mais, acho que era por mais 4 dias, que ia interar 7 dias. Vai tomar por mais 4 dias e tá liberada. Eu olhei pra aquilo ali assim e falei: meu Deus, o que aconteceu comigo, na verdade? E o tempo foi passando e a minha resposta é a mesma. Eu mesmo respondo pra mim. Eu morri naquele dia. Eu morri naquele dia. Cheguei pertinho, pertinho, pertinho do céu. Mas Deus olhou e viu almas perecendo e viu que em mim havia algo que poderia transmitir para alguém na terra, para algumas pessoas. E eu senti de gravar esse vídeo contando essa experiência que eu tive com Deus. E eu louvo o Senhor, porque hoje aqui estou, já passou 3 anos e meio, tenho feito a obra dele e quero fazer cada dia mais, no nome de Jesus, pregar, anunciar que Jesus está voltando, que Jesus salva, que Jesus cura,
e cura mesmo, que Ele liberta, que Ele transforma vidas, corações, e que Ele é o primeiro, Ele é o que mais quer te ver feliz, Ele é o que mais quer te ver aliviado dos seus temores. É maravilhoso ter experiência com Deus, maravilhoso. Então te deixo essa mensagem, não sei como que você vai receber ela, mas que venha a ser da melhor maneira possível, que você venha sentir a presença de Deus na sua vida e pedir também experiências com Deus. Quem sabe você já tenha tido algumas, eu tenho o maior prazer de ouvir e receber, porque é muito bom, edifica, né, a nossa fé. Eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, e tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, não sei que hora que você está vendo. Que o Senhor possa te abençoar, em nome de Jesus.